Boa noite a todas e todos. Eu sou o Padre Renan, aqui da Diocese de Guaxupé. Dou as boas-vindas a todos que participam. Essa é a nossa segunda aula do ano da Escola de Fé e Política da nossa Diocese, mas acolho a todos que participam conosco. E para essa segunda aula do ano, nós temos a alegria de falar, no mês das mulheres, sobre o tema Mulheres de Fé na Política. Hoje nós recebemos a Ivenise como professora para nos dar essa aula e a Thaisa para fazer a apresentação, ela que é a coordenadora da Escola de Fé e Política. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Padre Renan. Boa noite a todos. Eu sou a Thaisa, faço parte de uma equipe de coordenação, da nossa Escola Diocesana de Fé e Política. É uma alegria recebê-los todos aqui, é uma alegria podermos estar aqui juntos para essa reflexão da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. E eu tenho a alegria de apresentar, então, essa leiga, essa professora, doutora, muito querida, que vai compartilhar os seus conhecimentos conosco, Vamos fazer uma partilha, não é, professora? A professora Ivenise Terezinha Gonzaga Santinon. A professora Ivenise, ela é teóloga, ela também é doutora em ciência da religião, é docente, é acadêmica na PUC Campinas, e também é assessora do Centro Nacional de Fé e Política, o Cefep. É uma alegria, professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda à nossa diocese, e esperamos que você se sinta em casa, tá bom? Queria dizer também que falar esse tema, não tem como nós não lembrarmos o nosso querido Papa Francisco, que diz que é próprio da mulher tomar a vida pelo peito. A mulher mostra que o sentido da vida não é continuar a produzir coisas, mas tomar o peito as coisas que existem. O Papa Francisco, que é considerado aí o Papa das mulheres. E nessa perspectiva, então, de Francisco, eu quero passar a palavra para você, professora, e boa noite a todos. Vamos juntos aqui compartilhar um pouquinho também. Quem tiver alguma colocação, algum apontamento, podemos usar o chat, tá bom? Muito obrigada a todos. É com você, professora. Obrigada pela apresentação, Thaisa. Obrigada pelas palavras. E, Padre Renan, agradeço imensamente o convite. É uma honra poder contribuir um pouco com o trabalho de vocês da Diocese de Guaxupé. Esse sul de Minas que é tão caro e tão presente aqui próximo da gente em São Paulo, E é tão, vamos dizer, brilhante o trabalho que as comunidades no sul de Minas fazem e que nos acolhem e que também nos ensinam. Então, eu tenho a honra de estar com vocês por isso, porque muitas vezes eu já participei de eventos, de tarefas por aqui, no nosso entorno. Então, muito obrigada, e é uma honra, então, poder contribuir um pouco com todo o pessoal que aí está com a gente conectado, E também depois receber a contribuição de todos vocês no final, que eu deixarei um espaço para perguntas e respostas diante das provocações e daquilo que o momento nos impele. Então, eu vou começar, basicamente, trabalhando a temática, e vou usar um método bem fácil, que é o de costume que eu gosto em lives, em palestras, com um público-alvo diverso trabalhar, que é o do CELAM, que é o da América Latina, e que a nossa teologia nos propõe, que é o ver, julgar e agir. Então, vamos lá? Eu vou pedir, então, Thaisa, por favor, isso. Começando, então, no método, eu vou fazer algumas perguntas e vou encerrar também com algumas questões, para a gente ver se faz algo redondo, circular, de uma igreja que é na circularidade cristocêntrica, como todos os documentos e o Papa Francisco nos aponta, mas também cristocêntrica
para a vida de cristãs e cristãos na sociedade. Isso é muito importante hoje em dia, quando as notícias são rápidas, nós temos acessos rápidos a todas as pessoas por conta de meios digitais. E eu, então, como a Thaisa bem já nos apresentou, eu não vou deixar de falar do Papa Francisco, e ele estará na minha fala do começo ao fim, e vocês vão ver que, a partir dos documentos ou de algo que eu vou colocando as mulheres de uma forma mais dinâmica, eu não vou falar só da mulher de fé na política, mas vou falar de fé e política e das mulheres na fé e na política, na vida da igreja e na sociedade, que eu acho que não tem como a gente separar isso. Nós fazemos política do nascer ao morrer, do levantar ao dormir. E olha lá se não fizermos também quando estamos sonhando ou dormindo. Como que nós vamos ver isso, então? Vamos começar pensando, então, em todas as estruturas, em todos os meios que hoje falam de mulheres. E não é só porque é o mês de março, mas porque esse mês ele nos impele a falarmos das mulheres em todas as instâncias. E nós somos, sim, protagonistas na igreja e na sociedade. Por favor, vamos passando. O próximo, aí. Alguns aspectos que eu trago, então, por conta das mídias, e coloquei uma foto aí, vocês podem já interpretar, que nós estamos num contexto de violências, e que são muito próprias da modernidade. E como que a gente vê isso? A comunicação social e as mídias, elas nos informam direto tudo o que ocorre. E nós sabemos das madrugadas, das noites e dos dias o que acontece. E nós precisamos entender o contexto desses aspectos para a gente entender as relações humanas, para entendermos relações preconceituosas, e com isso, papéis que são nos reservados, muitas vezes, são tirados. E alguns que são importantes para a nossa inclusão, por outro lado, são distorcidos e menos importante para algumas pessoas. Então, questões ideológicas, políticas, nós vamos ver que estão aí em todos os aspectos do nosso contexto. Eu coloquei, assim como esses que eu acabei de dizer, coloquei saúde, educação. A violência contra a mulher, ela tem muitas tipologias. Uma que a gente hoje nas mídias nota muito, e é algo sutil, e nessa sutileza da violência a gente tem que aprender a distinguir, é a questão dos discursos. Então, as falas. E isso se dá dentro e fora das igrejas, e na sociedade como um todo. E nós precisamos aprender que a violência, ela é, muitas vezes, velada, mas ela é estruturada por discursos, por preconceitos que a gente até foi vítima de contágios. Então, tem um autor, um jesuíta, que ele fala que nós somos contagiados e que o contágio é de vida e morte, o Arduini. Ele trabalha uma antropologia para falar assim, é um contágio tanatológico, nós nascemos e morremos, e esse contágio nos faz pessoas que acreditamos em coisas boas vendo coisas ruins. Nós somos paradoxais e muitas vezes não sabemos distinguir. Por quê? Porque somos contagiados por promessas, e na igreja nós vamos ver contagiados por cegueiras, por ambições. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha aí de homens, e na política e na igreja nós vamos ver com roupas esteticamente muito bonitas, mas com os olhos vendados para as nossas estruturas, para as nossas relações. Isso não ocorre só no Brasil. Eu coloco aí a ecologia, o marco temporal, as relações internacionais, e no todo, que eu vou depois terminar e falar um pouco sobre isso, que é sobre a ecologia integral, e o tema da campanha da fraternidade nosso, que, olha, que se não for pelas mulheres nas igrejas, a campanha da fraternidade, ela muitas vezes é largada. Ela não ocorre porque nós temos estruturas hoje que nos impedem de falar de campanha da fraternidade.
E nesse contágio que o Arduini fala, contágio tanatológico, nós pegamos uma lógica do Thanatos, que é de morte, que é de ódio, que é de violência, e replicamos de uma forma para o bem, como é usar celebrações, usar festas, usar conversas nas redes e usar até orações como tratamento de ódio. Ou seja, nós distorcemos o caráter da espiritualidade, o caráter da religiosidade, até se a gente quer falar de uma religião só, e ou mais na questão do ecumenismo e do diálogo interreligioso, mas temos que ter uma ética hoje de integralidade. E muitos aspectos nos levam a entender que as mulheres, acho que é uma grande parte, ainda também estão cegas junto com esses homens com os olhos vendados. Nós precisamos, então, claro que temos uma grande já presença das mulheres em muitas estruturas. Na área da educação, por exemplo, muitas meninas são as que mais se formam em cursos que anteriormente eram de homens, mas ainda há profissões que as mulheres são subjugadas, são excluídas, ganham menos, são violentadas, são assediadas até em salas de aula, e elas são as que mais se formam, colam grau, e são aquelas que vão formar outras pessoas. Então, é um problema ainda em muitas profissões. E isso vai envolver a questão da economia e de um futuro aí bem próximo, que pode estar tanto indo para o bem, que acredito que muita coisa tem evoluído. Eu falava essa semana com umas meninas que estão trabalhando a questão da meritocracia e do racismo. Mas eu falava, ótimo, vocês estão indo. Mas, professora, tem coisa que nós estamos vendo do dia que a gente chegou aqui, que também regrediu. Ou seja, falei, não percam a esperança, tem que ter muito trabalho, porque isso é demorado, é estrutural. Então, já tem pessoas entendendo que precisa fazer mais, e que as mulheres precisam ir mais à frente com algumas questões. Thaisa, por favor, passa ao próximo. Então, vamos lá. E isso, então, faz com que a gente tenha que olhar as estruturas e as mulheres de fé, mas também aquelas... Porque eu acho que a maioria, nós vamos entender que uma fé antropológica a maioria tem, que é uma espiritualidade. E depois nós vamos ver se tem a fé religiosa, e que é aquela que você faz adesão a uma religião, a um movimento e tal, para trabalhar na política. Por quê? Como o tema falava na política, eu coloquei aqui perigos e exemplos de mulheres de fé, e que nós precisamos entender esses perigos, mas também os exemplos contra aquilo que elas sempre demonstraram, e que o que elas demonstraram eram ações perigosas, mas elas eram corajosas, por isso tidas como profetisas. Então, hoje, eu pego ainda no ver, aí na conjuntura atual, essas mulheres... por que trabalharam e ficaram referências? Porque trabalharam contra o liberalismo, contra um populismo, e nós estamos vendo isso próximos de nós. O militarismo, a questão das orações com textos bíblicos que denotam palavras do militarismo. As pessoas não têm o dever de entender dessa forma como eu estou explicando, mas nós temos o dever de formar e falar, olha a forma, não dá para falar mais simples, talvez seja mais fácil do que repetir no contágio palavras como o Deus da batalha, que arma não sei o quê, do exército. Estou dizendo exemplos que são palavras que desinformam, em vez de informar para a espiritualidade, para falar com Deus. E isso torna o ambiente desinformado, caótico, porque nós repetimos orações num contágio que muitas vezes não deixa as pessoas trabalharem, principalmente aí nessa questão da fé e política. Por quê? A política é polarizada, acontece que vem para dentro da igreja e mexe com a fé católica e protestante, de grupos que são poderosos politicamente, e as pessoas precisam tomar cuidado onde elas fazem as adesões.
E vejo que, inocentemente, muitas mulheres aderem a movimentos que não levam à vida, mas levam a esse contágio tanatológico e à morte. E, inocentemente, adere até a discursos e práticas que são ditatoriais, que são hegemônicas, e mulheres que são até com discursos teológicos, discursos religiosos, junto com homens que doutrinam desta forma, tá? Porque eu vou falar logo mais da hierarquia. Essas mulheres repetem o discurso com fundamentalismo, com distorções, e nós precisamos fazer essa crítica na América Latina e no Brasil, para a gente entender, então, o que nós precisamos fazer para reverter ou mudar ou progredir um pouco a presença das mulheres na igreja e na sociedade. Vamos lá. Então, as mulheres, fé e política. Eu coloquei até uma imagem porque nós pensamos, nós fazemos pastoral, nós estamos nos conselhos, nas dioceses, nas paróquias. O documento de Aparecida de 2007, em 2 parágrafos e códigos, ele já diz muito claro que a mulher tinha que ter presença nos espaços de decisão. E nós estamos em muitos espaços, no entanto, nós não podemos dar canetada e nem falar o que nós fazemos, porque tem alguém que faz isso por nós. Então, como ler ou rezar, ou trabalhar, ou pensar com tudo aquilo que a gente faz contextualizadamente, a gente pode pensar e pode ter ideias de fatos do dia a dia, mas como fazer isso de uma forma que a gente progrida na dimensão das mulheres e nas políticas? E aí nós vamos ver as políticas até nas pastorais da igreja e nas pastorais que envolvem fé e política, que envolvem o laicato, não só o clero. Isso tudo que eu estou falando, eu até peguei uma referência da Fratelli Tutti, porque a minha referência aqui, além do Vaticano II e de documentos que eu depois vou colocar lá, estão nas referências bibliográficas, tem o Papa Francisco e eu peguei a Fratelli Tutti. Diante das dificuldades de diálogo político e da intensificação de desigualdades sociais, então pensa, nós estamos no meio dessa desigualdade que ela atinge a todos, e todas em todas as esferas. Faz-se necessário estimular a expressão da caridade através do amor social. Eu peguei essa ideia do amor social para a gente entender, numa época em que as mídias, as pessoas, os grupos religiosos rezam e tudo com um coraçãozinho, com umas vestimentas que são de ouro, de renda, e fala que ama o outro, mas deixa o outro e o irmão passar fome. Então, como que é o amor social que não enxerga o externo, fica no intra e na própria corporeidade, só no seu eu? E o Papa Francisco fala que isso aí tem a ver com uma ética cristã e com os valores da igualdade e da justiça social. Isso nada mais é do que da doutrina social da igreja, que é o compêndio, que é um livro imenso, que pena que muita gente não lê. Então, eu peguei a Fratelli Tutti para falar, o Papa Francisco tem como referência não só Vaticano II, mas também a doutrina social da igreja, que é o Vaticano II. Então, tem todo um eixo que eu vou falar mais um pouco para quem não está habituado a entender o processo da igreja e da teologia na vida da igreja, vai entender depois por que nós temos um dever social da política lá fora da igreja. Tá? Então, vamos lá. O próximo, Thaís. Então, aí para vocês olharem, eu coloquei, que eu acho sempre bom, porque me fazem perguntas a respeito. Mas desde que o Papa Francisco chegou, ele mudou muita coisa? Ele está mudando de forma tímida. E ele não consegue, embora ele seja uma pessoa forte, que vai com o pé na porta, ele tem reações contra ele. E com isso, nos textos, a fé e a política e a presença das mulheres, eu coloco a partir da Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti é um documento só, de 2020, que eu peguei esse, mas antes tem a Lumen Fidei, a Laudato Si. E a Laudato Si é o que fala do tema da campanha da fraternidade deste ano, da ecologia integral. Como que muitas vezes nós não vemos as mulheres na igreja, por exemplo, catequese, ministros da Eucaristia, essas
vocações que levam as pessoas a descobrirem mais os trabalhos mais os litúrgicos. Aí a gente pergunta, mas espera aí, o Papa Francisco está falando há mais de uma década, e ele mostra o papel das mulheres na prática, nomeando pessoas no Vaticano, colocando mulheres em alguns lugares que até então a gente não estava, marca a presença, ele consolida lugares, mas, de repente, na prática nossa do dia a dia, a gente não vê nem o que ele escreveu, porque ele é claro para mostrar o que a doutrina social e o Vaticano II propôs, e ele pratica, mesmo que seja pinceladamente. Algumas vezes eu faço uma crítica que eu falo, Papa Francisco, se precisava ser mais ousado, porque ele tem grupos no Vaticano que fecham a ele, e nem tudo ele pode publicar. Eu já vi num congresso em Buenos Aires, uma que foi amiga dele, uma assessora, uma teóloga, que está, aliás, ele chamou, ela já está no Vaticano, ele conhece muito ela e confia nela. Ela falou que ele tinha dito algumas coisas sobre assessoria lá, e que ele estava precisando de mais pessoas, mulheres assessoras teológicas para olhar até os textos. E é uma coisa que essa pessoa que é da UCA, da Universidade ali de Buenos Aires, UCA é a Universidade Católica da Argentina, essa. E ele deu aula também numa outra, que daí a de Buenos Aires é BA no final. E tem escola de teologia lá. Então, ele pediu para que fossem lá para entender, inclusive, assim, quem é esse Francisco que veio do fim do mundo e que está aqui no Vaticano dando espaço para as mulheres? Ele fala isso na Fratelli Tutti, ele fala isso na Laudato Si, mas ainda há uma rejeição. Então, nós precisamos ver que essa tríade desses 3 documentos aí, nós chegamos em 2025 com outros textos. Ele tem texto de catequista, ele tem texto de ministérios não ordenados, ele fala do clericalismo, que é uma doença, é uma chaga na vida da igreja. Ele já pegou pesado. No entanto, muita gente gosta de distorcer. E também, para amenizar o cenário de contradição na política, que é polarizada dentro da igreja também, acaba por não agir de acordo com o que o Papa Francisco gostaria, que os documentos são claros. Então, vamos lá mais para frente, por favor. Eu estou contando o tempo, porque, como temos pouco tempo, eu deixo uns 10, 15 minutos no final para perguntas, tá bom? Então, isso aqui, mais ou menos, eu já falei. Se nós temos, no século XX, lá na segunda metade, o Concílio Vaticano II, nós temos a doutrina social da igreja, que vem logo em seguida, e temos a teologia hoje, para mostrar os reflexos hoje do que essas fontes fazem. Nós podemos ter, então, Bíblia, os documentos e o magistério, nós ensinando, nós colocando a mão na massa para mostrar como se interpreta, como se fala, como vive. Agora, como que nós fazemos essa interpretação chegar nos ouvidos, na boca e nas mãos, nas ações de muita gente hoje, dentro e fora da igreja? Nós temos que olhar, então, que nós temos comprovantes do ensino oficial da igreja para falar das mulheres. Mas eu não quero falar sobre isso porque está bom, nunca ficou assim, agora está melhor. Tá bom, ninguém está falando que está mal, mas poderia, com tudo que o Papa Francisco contribui, em 15 anos, vamos pegar de 2010 para cá, porque daí ele chega, 2013, daí dois anos, nos últimos tempos, nós poderíamos ter já outros avanços. E pode pensar em termos de Brasil. Se a gente bobear, nós regredimos. Tem algumas coisas que nos puxam no movimento contrário. Em vez de a gente avançar, a gente recua. E por quê? Por conta da polarização fora, que entra para nosso meio das mulheres de fé, que atuamos nas comunidades, que fazemos as pastorais. E precisamos ter essa coragem profética, que são aqueles exemplos lá, Dorothy Stein. O que nós vamos fazer? Nós precisamos, então, avançar. Vamos lá, por favor, caminhando. Como pensar, então, essa doutrina social da igreja numa lógica cristã, a partir da Fratelli Tutti, que é um documento mais novo? Porque se nós não queremos referenciar só Vaticano II, lá de 1965, tem uma linguagem daquele século, mais difícil de ser interpretada. Mas espera lá,
Doutrina Social da Igreja. Também é um compêndio, é um documento de estudo. Mas se nós estudarmos à luz do Francisco, eu coloquei 2 códigos aí só. Vamos pensar, então, o que é fazer caridade hoje? Fazer caridade é rezar? Fazer caridade não é levar comida? Como que nós trabalhamos o sim e o não? Então, transformar o ser humano precisa dos 2, rezar, orar e agir. A oração sem obras é morta, a fé sem obras é morta. Ou seja, precisamos ter o intra no interior da igreja, o extra, o exterior da igreja, numa dinâmica de conversação de que quem fala ouve a Deus, e de Deus fala e age em nome de Deus de uma forma correta. Por quê? Quando nós vemos que algo regride, nós precisamos entender, então, quem é o emissor? Quem é o receptor? A emissora, a receptora. Entre leitor, leitora e textos, como que nós interpretamos e agimos em nome de Deus? Então, a fé, ela nos impele a fazermos essa civilização do amor, que está no 579, que é a boa interpretação, não necessariamente a mais rigorosa. Eu não preciso dar uma constituição do Concílio Vaticano II, que é difícil de entender, e falar palavras chatas, mas eu posso pegar um documento do Francisco hoje e falar, peraí, isso é Vaticano II. Agora, uma coisa muito perigosa hoje, nos exemplos, é eu falar de Concílio Vaticano II, eu até falar de doutrina social da igreja, falar que gosta de mulheres na ascensão da igreja, e depois a gente interpretar, isso é papel nosso de teólogos e teólogas, interpretarmos de uma forma acrítica. Não vamos fazer a crítica se a gente entender assim, nossa, aquela pessoa parece que não falou nada. Nós temos que fazer a criticidade acontecer. Nós temos que fazer a transformação. Por quê? Se alguém usou o nome do Papa, fala dele, mas não age como ele agiria. Fala dele para ascensão de poder, para bajular pessoas que gostam dele. Então, nós precisamos entender hoje a forma sutil das citações dos indivíduos que fazem entre forma, e isso vem da oração, na celebração, na teologia, e você fala, pera lá, mas a palavra condiz com a ação. O que age, o que está falando, tem a ver com a palavra de Deus? Por quê? Isso pode ser feito também em nome da Bíblia. Pegar um texto bíblico distorcido, e nós estamos vendo muito isso ultimamente, e no mês das mulheres nós tivemos muitas discussões, e ainda bem vamos ter mais, que é sobre emissora e receptora, a pessoa. Peraí, emissora eu posso dizer um canal de TV, a institucionalidade de um livro, de uma chamada, ou de uma pessoa, um emissor, um receptor. Como eu recebo se eu não estudo? E eu tive várias discussões esse mês que eu acho que enriquecem a todos e a mim mais, que é aprender com questões individuais. Por exemplo, uma coordenadora diocesana, professora, você postou aquele artigo, e naquele artigo, nossa, deixa a pessoa falar aquilo, e a gente segue. Espera lá, deixa falar algo que é violência contra a mulher, e a gente segue com violências contra a mulher com pessoas de dentro da igreja? Uma coisa é rezar, uma coisa é orar, uma coisa é ler a palavra de Deus contextualizadamente. Outra coisa é você agir, denunciar e fazer o que Jesus fez. Jesus fez o quê? Denunciou, botou para fora com o rei e gente do templo, que era o quê? Explorador. Ou seja, nós precisamos aprender a fazer isso na parte individual e social. Do contrário, a gente não caminha a fé cristã com ética. Vamos lá, então. Por isso, eu já estou passando e indo lá para o agir. Eu estou contando o tempo aqui, e no final que eu vou parar um pouco mais para conversar com vocês. Então, hoje, o que precisamos fazer, que é a nossa ação? Não é qualquer mulher
que está apta, esse é o primeiro dado de gênero, e não é porque é mulher que você precisa dar lugar, voz e vez. Por quê? Nós estamos vendo que há mulheres capacitadas, mulheres que são indicadas e mulheres que têm a vocação para aquilo que ela é delegada a fazer, a função dela. Do mais, nós precisamos entender que as mulheres na fé e na política, nós não fomos preparadas para tal. Pensem na política. Quando que nós começamos a votar? Pensem na política. Quantas pessoas tem nas nossas cidades de vereadores? Quantas prefeitas tem nas nossas regiões? Quantas pessoas... Aí inverte a ideia de gênero. Quantos homens querem deixar a política para serem professores no ensino fundamental? Não, são as mulheres que ainda se formam para educar. Mas eles querem educar na igreja e na política. Mas eles não querem ganhar pouco. Por quê? A questão do dinheiro não é só dinheiro. Foi mercantilizada. A fé e a política é mercantilizada também. Então, o capitalismo, ele deixou com que nós fizéssemos algumas escolhas e que nós, mulheres, passássemos como bibelôs, como pessoas que aceitamos e que sempre foi assim, assim será, e que não vamos fazer mais nada. Então, assim, como que nós podemos, então, como líderes, então eu coloco num segundo item ali para a gente ir pensando, as mulheres da fé e na política. Liderança, nós estamos cansados de ter cursos, isso onde eu trabalho, mas todo semestre, para saber quais são os jovens que chegarão, e que ano que é, qual é a geração, o que nós vamos falar, e nas disciplinas que são as nossas humanitárias, como que nós vamos trabalhar num exercício até que claro, com uma pegada hoje de empreendedorismo. E o empreendedorismo com o capitalismo, que é assim, eles estão querendo estudar para ganhar dinheiro. E essa é a realização da família também. A gente já sabe que, seja escola paga ou não, as pessoas investem tempo, espaço, estudo e querem um retorno em pouco tempo. E esse retorno é assim, eu vou ganhar e vou ganhar quanto? Por isso, a fé também entra nesse meio. Por quê? A forma de rezar, a forma hoje de vender livros. Um dia desses eu estava numa palestra e um colega meu que falou assim, nossa, esse aí não vai dar para ser nada, mostrando para alguém que estava lá na plateia. Esse aí logo é melhor mandar ele fazer uma barraquinha de livro lá na igreja, porque ele vai vender. Por quê? É um problema. Precisamos de materiais, precisamos até da barraquinha, ok, mas nós estamos falando por que as pessoas deixaram de pensar e por que elas não agem de acordo com aquilo que elas aprendem. Vão lá, fazem cursos, elas têm um espírito de liderança, parece que sobrepõem umas às outras e você fala, essa vai dar certo. Daqui a pouco você descobre que valores éticos, princípios humanitários acabam saindo. E que o individual prevalece sobre o coletivo. As pessoas não querem ganhar dinheiro para dividir ou mostrar uma vaga de estágio, uma vaga no processo, numa baita universidade. Não mostra para os outros, vai sozinha e depois fala que passou. Ou seja, se não compartilha nem os propósitos, nem as utopias, nem a sua missão. Por isso, as pessoas líderes, elas precisam ser, eu acho, escolhidas a dedo, e aí é que entra a política. Por quê? Em algumas circunstâncias, não vamos não querer algumas pessoas, e não são só os homens, tem muitos homens que vão nos ajudar, e isso acho que eu falei no Cefep, até o Renan estava lá, mas como é buscar esse equilíbrio para que a fé e a política elas entrem num eixo a ponto de as lideranças aparecerem e as mulheres líderes aí tenham voz e vez diante do clericalismo que é muito escrachado, e que tem mulheres clericalistas, e essas mulheres nós temos que tomar cuidado, porque é um problema, e o clericalismo como algo contrário ao cristocentrismo,
não vai mostrar valores dos evangelhos, não vai mostrar os valores certos da Bíblia, mas vai, muitas vezes, fazer uma misoginia. Falar da violência com a mulher não vai. Denunciar violências com as famílias. A gente vê, muitas vezes, nas comunidades, em movimentos, pessoas... Não estou dizendo que as pessoas são más. São pessoas boas, mas que estão como líderes nas comunidades, veem muitos desafios, mas como mulheres foram contagiadas, vou usar o verbo lá do início do Arduino, e contagiadas por algo que assim, é assim, sempre será. Deixa eu ver, então, como que é. Vamos perguntar para fulano. E não é o problema perguntar para o padre, isso não é o clericalismo. O padre, um colega meu, um padre, essa semana falava, você tem que voltar, é melhor se ficar também junto comigo lá, vamos ficar na pastoral, porque tem cada coisa escabrosa. Eu falei, não, estou no mundo acadêmico, mas vamos pensar. Ele falou, olha, tem umas mulheres boas lá, mas elas não querem desenvolver o senso de liderança, e tudo vem pedir para ver o que eu, padre, tenho que decidir e dar a canetada. Eu falei, mas tá desse jeito, elas não têm autonomia? Não, eu dou autonomia. Eu falei, tem conselho? Tem ecônomo, ainda brinquei, e ecônoma? Tem mulher? Tem pessoas formadas, mas elas são subjugadas a ponto de não ser, de acharem que são preteridas. E aí não aprendem, não divulgam. E como que nós vamos preparar, então, os líderes para as novas gerações? As líderes para entrarem na fé e na política? Não são preparadas e são excluídas na política partidária, também são dentro da igreja, em função de alguns grupos. Então, eu coloco aí, não é só governar. O governar é uma função de execução. Por isso que a gente fala governo, executivo e tal. Mas na igreja, nós sabemos que o governo ainda são dos homens. Nós somos preteridas, por mais que a gente estude mais. E a teologia nada diz que isso é errado. A teologia vai falar assim, é assim. A teologia que é essa da construção do contágio, vai repetir o que alguém falou, tá? Mas vem a gente fala assim, não, deixa eu fazer uma leitura da teologia feminista e vamos olhar a partir do olhar da mulher e vamos olhar o que as mulheres estão fazendo lá fora. Não é só olhar, o Papa Francisco falou teologia da mulher, não é só isso. Mulher não faz só teologia, ela vive teologia. Vamos denunciar o que está sendo feito na igreja e na sociedade com as mulheres? Vamos ter uma nova hermenêutica? E aí vem as mulheres pretas da periferia, idosas, órfãos, as crianças, como que estão sendo vitimizadas e não, muitas vezes, denunciadas. Então, eu coloco aí que não é só no governo pode ter mulheres muito boas e preparadas, vamos achar, por mais que a gente tenha que escolher a dedo. Mas tem um lado também que tem muitas mulheres que não estão preparadas e precisam estar, pensar o que vão fazer. Por isso eu coloco aí o todo, um tecido eclesial e social, não é só uma parte, a construção é muito difícil na fé, que a fé é esse lado metafísico, transcendental, de muitos valores que a gente não enxerga, por exemplo, falar de dignidade humana das mulheres, da honestidade, ótimo, mas muitas vezes uma piada de mau gosto, você não sabe que aquilo lá feriu a dignidade da mulher. E tem mulheres que riem e batem palma. Ou seja, é um problema porque nós acostumamos com esse... É uma cultura. Ainda bem que eu acho que as novas gerações, muitas meninas, eu vejo meninos ajudando, porque nós precisamos desse lado feminista do homem também, para nos ajudar, dentro e fora da igreja. Então, a fé na Fratelli Tutti, que é amor universal, e o amor universal de Deus, é um amor que é social, e que pode ser e deve ser endereçado. O endereçado eu coloquei aí, acho que tem eu estou vendo que tem um parênteses a mais. Ele é universal porque ele é social, e o amor de Deus é universal a todos, indistintamente. Isso é a Bíblia de todos os tempos. Nunca, ninguém é submisso a ninguém. Num contexto patriarcal, de textos escritos no patriarcalismo, nós vamos entender, sim, que as mulheres eram subjugadas e não contadas. Primeiro dado. Então, eu pego aquele texto, naquele contexto, e falo, qual era o pretexto do autor? Falar
de Deus e falar de Deus conforme o que eles enxergavam na sociedade. Quem escrevia eram eles e o contexto do patriarcado era esse. Agora, hoje, precisamos tomar cuidado, porque há ainda os patriarcas de plantão. Há ainda os imperadores de plantão subjugando as mulheres e fazendo ainda o patriarcalismo dentro e fora da igreja. E aí que nós precisamos, então, dessa fé da Fratelli Tutti, que é uma fé de um amor que é universal, o amor de Deus, sem distinção, para todos e todas, e por isso nós temos que entender, alguns trechos e algo tem que ser endereçado, e hoje eu falo assim, não pede para qualquer um falar ou rezar, qualquer uma falar ou rezar, pode dar BO, falando de outro jeito, pode dar, e tem coisa que a gente está vendo que dá. Agora, não é um papel só nosso de teólogos e teólogas nós não podemos ficar vistoriando isso. É um papel nosso escrever, olhar. Mas, quando você fala assim, vamos tomar cuidado, porque tem gente perto que precisa olhar. Porque a hierarquia da igreja é para isso. E a pergunta que a gente faz, nossa, cadê aquele padre, cadê aquele bispo, a hierarquia que está lá? Cadê aquela mulher que é super capacitada e com competência para ajudar a pensar lá e denunciar o que está sendo feito naquele lugar, nas mídias? Precisamos disso, porque as mídias, em segundos, ela endereça o nosso subjugamento, as mídias, em poucos segundos, endereçam os valores subjugados e distorcidos a partir de leituras não fundamentadas da Bíblia. E quem vai saber isso? Quem estudou a princípio, para analisar. Mas nós precisamos, então, endereçar isso e olhar, e a formação eu vejo que é para isso. Quem que a gente vai formar? Quem que a gente vai olhar estruturalmente? Para a gente entender o que podemos fazer num futuro aí promissor e próximo. Vamos lá, Thaisa. Então, as mulheres, agora vamos pontuar aí, e até as imagens vocês vão ver que eu colei de forma proposital, para vocês olharem até as cores, a paleta de cores, porque é assim, as mulheres na Igreja Católica, nós estamos numa ponta polarizadas, meu, e somos divididas já entre nós, as mulheres, tá? Mas, em tempos de mídias, temos as hegemonias políticas, temos grupos que são mais de ultradireita, conservador, e temos grupos mais progressistas, assim como tem lá na política. Então, como que nós vamos fazer isso com a ajuda de quem estudou, mas que se capacitou e sabe colocar em prática aquilo que estudou? Então, eu coloco ali, de repente, aquelas mulheres todas que estão lá de blusa rosa, das comunidades, estudaram, parecem simples, mas elas são super atuantes, são comprometidas, são mulheres que vão e dão com o pé na porta. Mas, de repente, no meio daquelas mulheres, pode ter algumas outras que não, que vão baixar a cabeça para os homens ali de baixo, os outros de solidel, rosa também, e aí vai falar onde Deus está. Está na camiseta delas ou está na cabeça deles? Está na cabeça delas e pode não estar nem na camiseta deles, do clero que está lá. Pode ter bispo que nem sabe o que ele foi fazer no lugar onde ele é nomeado. Então, isso é nosso papel da teologia, olhar assim, quem é que faz o quê no endereço do quê e na função do quê? Não é aquela coisa assim, Deus te chamou, professora, você é uma vocacionada porque, tá bom, sou. Já fui catequista, eu acho que muitas vezes eu sou mais catequista do que teóloga, mas a catequese sempre me ensinou a ser teóloga, e teóloga hoje me ensina tudo que eu trabalhei na catequese. Mas por que as pessoas hoje não querem? Nós vemos pessoas nas nossas pastorais que não querem estudar, não querem fazer curso de fé e política, não querem aprofundar e não se fundamenta. Então, algumas até gostam porque diz que tem vocação para a área administrativa, porque trabalha lá no banco, então vem olhar o dinheiro dentro da igreja. Não é bem assim a questão. Nós temos que entender de outra forma. A vocação, ok, mas não é assim, a senhora tem dom da palavra. Gente, eu era tímida, eu aprendi a falar depois de 25 anos de magistério. Agora falo, e não tenho medo. Então, olhar os interesses particulares, as personalidades, as pessoas, aquilo que é interno, aquilo que é externo, para a gente se capacitar e buscar realmente
a vocação, claro, o chamado de Deus e falar é uma missão, eu tenho um propósito, é nisso que eu acredito, mas é também um Estado de direito eu me posicionar. É um Estado de direito no Estado laico do Brasil, eu estar na igreja e falar, sou católico e isto está errado. Sou teóloga católica, o meu primeiro objetivo e principal é este, e junto com outras pessoas, com padres, com bispos que comungam dos evangelhos, da Bíblia, dos documentos, e que têm uma prática coerente da fé cristã, me posicionar com políticas e políticas dentro e fora da igreja, de âmbito nacional e até internacional. Eu participo de um grupo CWC, ele é internacional, começou com as mulheres alemãs, está na Europa toda, e hoje tem grupos na América Latina, que no Brasil não somos só duas, mas é um grupo muito interessante. Por quê? Elas começam a se manifestar a partir da Igreja da Alemanha com a ajuda de bispos e padres da Alemanha. E é um baita grupo. Eu participei em Roma há 2 anos de uma conferência com elas lá. Eu fui só para isso e para conhecê-las. Elas já estão por aqui. Ainda para nós é pequeno. No grupo na Argentina elas estão grandes, no Chile já tem várias mulheres. São todas teólogas. Por quê? Para tentar mexer hoje nesse nosso objetivo que é, peraí, nós temos uma função, sim, uma missão, um propósito e estamos ganhando espaço. E para isso, se a gente ganha espaço, as pessoas devem nos respeitar. E não é tirar a nossa dignidade achando que nós não sabemos o tanto quanto eles. Então, hoje nós somos respeitadas e ainda bem, graças a Deus, que temos avançado e tem muitas pessoas já com isso claro. Por quê? Nós temos que entender as mulheres nas comunidades e também os bispos, padres e a nossa hierarquia. Mas, se for necessário, nós temos que nos unir para quê? Para denunciar algumas coisas erradas, sejam elas da hierarquia ou sejam elas das comunidades. Pode passar, por favor, Thaís. Então, aí o agir autêntico, eu já vou quase terminando, acho que vai dar certinho o tempo, eu estou meio que cronometrando o que eu falo. A autenticidade cristã, como que a gente vê? A Fratelli Tutti, a partir também da Laudato Si, é uma novidade a gente pensar o todo, a integralidade do ser, e todo mundo igual. Todas as pessoas, a ideia de fraternidade, e que parte da ideia da política. Ou seja, na política, a política não é lugar só de um gênero, é lugar de todo mundo. Na igreja, não é lugar de um gênero só, é lugar de todo mundo. Portanto, a novidade é um caminho de fraternidade que vai até o meio ambiente. E aí é a questão da natureza humana. Porque antigamente a gente aprendia na catequese, Deus criou, e criou o homem e a mulher, e da costela não sei do que, no meu tempo era assim, né? E daí de lá veio, você pega Gênesis lá, depois ia para o Êxodo, ver quem tinha saído do Egito. É isso, ok, o texto é o mesmo que está lá. Mas como que hoje nós vamos aprender a falar, por exemplo, a partir da Laudato Si, de toda a natureza, e nessa natureza é o todo nessa integralidade, porque Deus, que é criador e a criação, é todo. E eu coloco aí esse todo muito grande, porque tem um artigo do Frei Beto, bem recente, que ele também começou a falar sobre essa novidade da integralidade, né? E ele fala assim, em época de... E quando ele escreveu, ainda tinham 2 astronautas lá na estação espacial da NASA. E ele falou assim, cada dia mais nós estamos mudando o espaço e o tempo. Se a natureza é espaço e tempo, e tudo é de Deus, se nós mudarmos para o trabalho, para a evangelização, ou para a vida digna lá na estação, e ficarmos lá um tempo, e se somos cristãos, ou se nós queremos o lado do diálogo interreligioso, ecumênico, queremos conversar e temos a espiritualidade no espaço, num lugar sem gravidade, lá também Deus está, e lá também a Laudato Si vai ocorrer, e lá também tem a fraternidade e a integralidade total.
Ou seja, primeiro a gente falava, Deus salvou e aqui é a terra. Se pensava só no seu nicho e nem nos animais, na fauna. Vê a Amazônia. O problema que nós estamos enfrentando com a questão, a Repam está tentando mexer muito nisso. Por quê? Nós deterioramos o meio ambiente. Então, qual é o papel da teologia? Unir a fé e a razão, a ciência teológica, sem fundamentalismo, sem distorções, descontextualizações, mas com avanços, para que a gente tenha todos os direitos da natureza, e aí pega tudo, o que você enxerga e o que você não enxerga. E com isso a igualdade entre os sujeitos faz a gente pensar nos direitos inalienáveis, tudo e todos. Nós precisamos da sexualidade ao bem-estar, à dignidade plena, aqui e acolá, onde formos. A ideia de Deus, ela perpassa o todo, a integralidade, e está além das nossas forças, de um lugarzinho onde a gente fala, venha, acaba com o proselitismo, venha na minha igreja, porque parece que você tem que salvar a igreja, tem que salvar o seu grupo, tem que salvar a sua casa. Não, se eu não salvar o todo, eu não salvo a parte. É essa a ideia da lógica da fé e razão. E isso nós temos em muitos documentos, e são claros os conceitos após o Vaticano II, e mais ainda na questão da doutrina social da igreja, do uso da liberdade, do Estado democrático de direito, das questões sociais que são prementes. Pode, então, mais à frente. Então, no agir, eu vou aí já indo mais fechando, né? Que é diante de tanta violação dos direitos humanos, diante de tanta coisa que se fala das mulheres. Então, as violências são escrachadas. E muitas vezes nós negamos enxergar, botar lupa e falar isso violou o direito humano. Então, eu coloco ali, diante da violência, da misoginia, do machismo, mulheres líderes, capacitadas, mulheres verdadeiramente atuantes, dialogantes, que sabem exatamente o papel delas e o fundamento delas na igreja e na sociedade, são essas pessoas líderes que devem atuar a fé e a política no equilíbrio. Por quê? Aí eu coloco aí, porque deverão saber, pelo menos, né, reconhecer os valores fundamentais da natureza humana, da integralidade, que é isso que a gente precisa reconhecer, por exemplo, quando se fala num tempo de amor, de tanto coraçãozinho, de te amo, e destilam discurso de ódio. Ou seja, por que se diz algo, mas de verdade você, na ação, é outra coisa, a distorção entre palavra e prática. Então, eu coloco reconhecer os valores fundamentais para a gente entender também a integralidade, a ecologia integral, o ethos mundial, o todo se salvando. Então, há necessidade dessa fraternidade universal em quaisquer grupos, em qualquer religião e em qualquer sociedade, ou seja, em tudo, em todas. Há de ter a mesma conduta, então, para a gente entender que não é só falar, sou católica ou sou cristã, que nós vamos salvar o mundo. O Leonardo Boff, ele fala que a medida certa é que nós temos que ter um equilíbrio. Ele já tem um livro velho, mas ele repete isso em 2 novos, que é a questão da ecologia integral. E ele, na verdade, foi um orientador do Papa Francisco em livros, na época dele, para falar já da biodiversidade. Como que nós fazemos hoje na sociedade para preservar o meio ambiente, a sustentabilidade? Tudo bem, nós vamos ter evento aqui no Brasil. Por exemplo, o que nós de fé, o que nós na teologia faremos para, pelo menos, mostrar presença da igreja, que atua por essa integralidade total, e que se alguém nesse evento, que é política, por exemplo, o COP30 em Belém, acho que eu falei isso também lá em Brasília, quem irá, e em nome de quem, e falar sobre o quê, se há já
e isso eu ouvi com pesquisas e eu vi na CBN ontem, que já há, sim, lugares marcados para grande número de políticos e de, como que eles falam, empreendedores do agronegócio, empreendedores que são os ligados às vendas das matas, e que essas pessoas poderão causar problemas na COP30, e que eles vão ter que ver como reservar os lugares, porque já tem mega empresas aí de fora que estão vindo com um espírito que não é de preservação da Amazônia. Se o espírito foi trazer para a Amazônia e fazer em Belém algo que Dubai não conseguiu, eles falam, espera lá, onde os Emirados Árabes e os lugares onde tem petróleo e tal não conseguiu, aqui no Brasil tem gente, sim, que está de olho no petróleo e que vai a trabalhar, e que nós não estamos trabalhando só energia renovável, eu lhe dizia. Então, como que nós vamos fazer se nós não preservamos, se não formos lá para denunciar? E se tiver um grupo muito grande lá, que vai adentrar o recinto e monopolizar as discussões, não por uma ecologia integral, mas para o bem do negócio dele, do petróleo, que é o caso da América Latina, por exemplo, a Venezuela, que todo mundo morre de medo e fala de comunismo e tal. A Venezuela é que tem muito petróleo. E nós sabemos que precisamos daqui na América Latina de olhos abertos na COP30. Então, essa fraternidade que abraça todos e une, torna-se todos iguais, mas nós temos que tomar cuidado com os aproveitadores de plantão, que o dinheiro leva a quê? Invadir espaços e estruturas, porque eles já estão com tudo agendado e marcado. E nós vamos pensar, Brasil, não tem dinheiro, pouca gente, as igrejas, como que os movimentos entrarão lá para dar com o pé na porta, de repente, se a gente ver algo que é contrário a se for contrário, é contrário à fraternidade universal, é contrário à Laudato Si, é contrário à campanha da fraternidade. E nós vemos que isso está na igreja. Temos grupos contrários à campanha da fraternidade, grupos contrários à fé e política, grupos contrários e grandes, que são ligados às mídias, e aquilo que eu falei no início, eu já vou agora fechando aqui. Esses grupos não nos tornam iguais. Eles querem tornar diferentes. E eles ganham muito dinheiro dizendo que são católicos e que gostam do Papa Francisco. E ganham dinheiro nas costas e nas custas das pessoas mais inocentes. E algumas até se passam de líderes. Essa é uma baita denúncia e um problema grande que não leva à fraternidade universal. Por favor, Thaisa. Aí, então, eu vou fechando, e eu marquei que até 8 horas, e está quase 8 horas aí, falta só um pouquinho. Perguntas e dúvidas que a gente pode fazer. E eu comecei já a fazer algumas aí agora há pouco. Quais dúvidas nós temos para pensar a questão das mulheres e a nossa presença na política? A nossa presença não só na política, mas em todas as instâncias de poder, porque há uma relação de poder, e nessa relação de poder ainda o homem está sobre as mulheres. Nós podemos pegar um exemplo bem simples, assim, na mesma profissão, pode ser que tenha uma mulher e um homem formado e executando a mesma função. E pode ser que a mulher ganhe menos que o homem. Isso era muito comum, porque nas entrevistas, muitas vezes, minhas alunas contam, para engenharia é muito isso. As meninas perguntam na discussão, ali na conversa, depois que já passaram por todos os testes, se elas namoram, se são casadas. Por quê? Vem a pergunta, vocês vão ter filhos e vocês vão tirar licença maternidade? Ou seja, as mulheres sempre, em algumas áreas, elas têm muita dificuldade ainda, e muitas vezes a gente sabe como elas se formam.
dão de 10-0 e os meninos sabem disso, porque eles sempre querem uma ou outra junto com eles para ajudar em trabalhos. Eu falo, ó, valorizem as mulheres. Ele falou, não, professora, se estiver trabalhando comigo, eu vou abrir fronteiras, vou abrir brechas. Eu falei, é isso que precisa, nós precisamos de homens em algumas profissões que ainda as mulheres não chegam, e se chegam, chegam com uma relação equivocada, desequilibrada, e essa relação desequilibrada, o Papa Francisco está tentando mostrar na hierarquia da igreja, mas ainda é sutil, é pobre, e ele está avançando devagar. Por quê? Porque ele também não pode, ele não consegue, com a estrutura que tem lá. É máscula e é de poder do homem, e ainda quando alguma coisa acontece, muitos aplaudem, mas nem todos. Então, eu coloco aí, como vai a relação entre a fé, a política e as mulheres na igreja hoje? Eu dei um exemplo aí do salário, que é fora. E na mulher na igreja, como é a valorização? O que nós estamos fazendo? E aí eu quero fechar nessas perguntas e nessas dúvidas, porque em tempos de mês de março, de Dia das Mulheres, e que nós temos problemas sérios com falas, com orações, com pessoas que são vistas como más e, de repente, elas são boas. E pessoas que são vistas como boas, que rezam. E você vai dizer, não, não era tão boa assim, porque falou algo que não deveria ter falado sobre as mulheres. Deveria ter ficado quieto. E que essa pessoa é? Essa pessoa é, numa relação entre fé e política, alguém poderoso, e que tem mulheres que aplaudem, mesmo que fala de misoginia. Rezar, falar de Deus, ter a Bíblia vivida, orada e praticada, é a coerência que o Papa Francisco busca. E é aquilo que ele mostra para os jovens. Ele está com muita, vamos dizer, esperança na juventude, nas próximas gerações, porque as próximas gerações que vão mudar, não somos nós que já temos uma certa idade que vamos conseguir. Mas as mulheres na igreja, a pergunta que eu começo já para provocar, a juventude está afim de enfrentar sistemas misóginos e sistemas que nos tiram a dignidade na igreja? É uma pergunta que eu começo a falar. Daí, Thaisa, passa para frente, eu vou mostrar só o que eu fechei aí. As referências todas que eu usei, e depois, acho que só tem mais um. Isso, daí já agradeci. Eu coloquei ali em cima uma citação da Fratelli Tutti, a esperança, por isso que eu falei dos jovens, e o Papa Francisco deu uma esperança aí com a juventude. A esperança é ousada, então nós precisamos de gente ousada, a ousadia faz parte, pois sabe abrir-se para grandes ideais. Ou seja, já falei sobre isso também aí no meio. Não podemos perder o propósito, as utopias, os sonhos, falando que a coisa não vai mudar. Ou sempre foi assim e eu fui contagiada assim. A pessoa tem que entender que o progresso é que leva a humanidade a se salvar, a integralidade do ser. E aí ele diz ali que torna a vida mais bela e digna. Então, a beleza como estética, ótimo, mas a dignidade. Por quê? Se não ousarmos, se não tivermos ousadia, peguei essa frase porque nós, mulheres, não saberemos distinguir aquilo que nos tira a dignidade e nos deixa a vida bela e feliz, daquilo que nos dá algo que é infelicidade. Então, eu digo que a gente precisa saber aquilo que traz a beleza e a dignidade para a mulher, denunciando o que é mal e sustentando e valorizando positivamente, então, aquilo que é do bem, para que a gente tenha esse equilíbrio e que as ideias dos documentos da Igreja, Vaticano II, até chegar no Papa Francisco, a gente tenha essa ousadia e tem essa força, essa coragem que é profética, é do Evangelho, e que dos Evangelhos a gente tire o nosso ardor profético, que é a apostolicidade, o discipulado, aquilo que nós fazemos, encarando de frente, na fé e na política, a nossa missão de batizados e batizadas. Então, eu termino aqui para falar, então, essa frasezinha.
a ousadia é que mostra a esperança para nós. Se a gente não ousar, desesperançosas estaremos. É isso, obrigada. Agora podem perguntar. Sejamos sempre cada vez mais ousadas. Isso. Antes da gente passar para as perguntas, professora, gostaria de dizer que nós temos aqui pessoas do Brasil todo, Espírito Santo, no Nordeste, Paraná. Que bom. Nós temos gente aqui de todos os estados, quase. Nós estamos aqui nessa mistura bacana, nessa irmandade bonita. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, viu, pessoal, para quem chegou depois. Nós temos aqui 2 perguntas no chat, professora. A Luzia Aparecida, ela coloca assim: mulheres de fé na política é o tema da live. Como a doutora vê a forma como a igreja vê a mulher de fé na política? A igreja tem apoiado? Ah, tá. Ó, a igreja tem apoiado, como eu já falei, acho que durante a apresentação, na política especificamente, tá? Na política partidária, na nossa representatividade pública, eu tenho a impressão que nós não temos apoio. Principalmente o que eu tenho conversado de próximo da gente. Várias cidades ao nosso redor, e eu pergunto muitas vezes para outras cidades, através dos meus alunos, ainda nós temos uma minoria nas câmaras municipais. Outra coisa que eu discuti essa semana num grupo, e foi na universidade. Eu tenho descoberto algo que é assim, muito paradoxal, que é assim, muitas mulheres e meninas falam que não votam em mulher. E aí eu comecei assim, mas essa descoberta é uma coisa que está me deixando, é verdade, daí começo a brincar. E a minha mãe falando não sei o quê, daí meu pai não sei o que lá. Falei, então tá, vocês continuam votando em homem. Agora, eu acredito que nem toda mulher pode ter um voto, porque se de repente é uma mulher laranja, eu não sei, estou usando uma linguagem mais simples aqui, que nós não sabemos quem são as pessoas candidatas, porque a gente sabe que tem partidos que, por obrigatoriedade, por uma porcentagem que é obrigado a cumprir nos partidos, eles colocam qualquer pessoa e não dão nem dinheiro como subvenção para elas poderem trabalhar depois, e para elas serem eleitas, elas não têm nem como fala, tem o apoio político. E o apoio político, nem quando juntam alianças, elas conseguem se eleger, porque os partidos não apoiam tanto quanto apoiar um candidato que já é famoso e que já tem dinheiro para que o partido também ganhe força no Estado, no Brasil. Eu vejo que a igreja não faz isso. Me parece que já houve um tempo que estava isso um pouco mais claro, porque eu não ouço, nem em homilias e nem na igreja, em vésperas de eleição, as pessoas falarem da questão da representatividade das pessoas que serão eleitas. Outra coisa, não é cabide de emprego ou cabide eleitoral. Muita gente vai à missa e fala que não gosta de ouvir o padre falando na homilia de política. Mas tenho a impressão que falta essa cultura, que é entender que a fé tem a ver com a política e a política tem a ver com a fé, e que as duas andam juntas, e que não há como falar de doutrina social da igreja e de compêndio Vaticano II, e de compêndios que as pessoas pegam para ler, catecismo. Não há como estudar nada disso se a gente não entende que a igreja tem sim que entender quem é que nos representa. Os conselhos hoje, Conselho Nacional do Laicato, hoje nós temos vários conselhos no Brasil que trabalham isso, e nós precisamos dessa representatividade. Mas eu acho que a igreja não tem apoiado como deveria. Há, ultimamente, um retrocesso, e acho que o clero também vem de um momento muito conservador, e que eles não querem trabalhar com a fé e política. A princípio, eu acho que é por medo e por desconhecimento, porque é uma ignorância. Eles querem ganhar dinheiro e chegar num patamar para virar padre, não trabalhar com o povo. E não entendem que o Concílio Vaticano II igreja é povo de Deus, tem uma categoria
pública. João 23, isso aí está no documento. Ela não é privada. E então eu tenho a impressão nessa primeira aí que a igreja não tem apoiado como deveria. É uma crítica que eu faço, deveria apoiar muito mais. E as mulheres talvez se candidatassem, e talvez com o apoio da igreja tivessem forças para serem eleitas. E a gente vê que são poucas. Para prefeita, para governadora, para senadora, o número ainda é muito pequeno. E mulheres, quando são eleitas, são sempre vítimas para serem ridicularizadas, acusadas injustamente e assim por diante. Professora, nessa linha, a própria Luzia, então, ela complementa. Ela coloca assim, que linha de ação, né, o movimento você sugere para que as mulheres de fé comecem a desenvolver para que possam atrair o respeito que merecem? Porque ela está colocando aqui também essa questão de que a igreja, ela, quando vai apoiar, apoia homens. Né? Então, o que você sugere para que nós, mulheres, comecemos, então, aí a mudar este cenário? Ações práticas, né? Eu acho que as igrejas, as pastorais todas, têm um papel muito central. E eu tenho perguntado muito como os conselhos trabalham, porque nós temos que ter representatividade nas estruturas. E quando chega perto das eleições, eu tenho pensado que as pastorais, e não só as sociais, todas, não podem ter medo de indicar pessoas e falar, é sobre essas pessoas que nós vamos falar e vamos apoiar. Por quê? O documento de Aparecida, e citar, olha, o Papa tal, o documento de Aparecida já falava, a igreja precisa de mulheres na política, nós fazemos política na casa, do nascer ao morrer, fazemos tudo em casa, tudo. Por que não somos apoiadas? Se o documento de Aparecida fala que nós somos a maioria formal, eu escrevi sobre isso, e desde acho que da minha tese eu tenho trabalhado isso, agora eu lembrei que eu escrevi sobre uma maioria que está no documento de Aparecida, que é formalizada. O documento fala, as mulheres são maioria formal e ainda são impedidas de estarem nas estruturas e nos cargos de tomadas de decisão. E é maioria. Agora, nós somos maioria para quê? Para encher o banco de igreja, para ajudar o padre a fazer algumas coisas na liturgia, para ajudar as pastorais que são intra. E como que nós fazemos com o papel social? Tenho impressão que a valorização vai partir das pastorais sociais, e nas pastorais que a gente toma conta fora. E por quê? Teve um tempo que pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral do morador de rua, pastoral da saúde, pastoral da criança. Hoje em dia, pelo menos aqui na minha região e o que eu tenho conversado por aí, há muitas pastorais sociais acabando e ficando nas mãos das mais idosas. Os jovens não querem assumir mais as pastorais sociais. Tenho a impressão que desde sempre, ali da catequese, das primeiras conversas, não levar só a fazer a primeira Eucaristia, os sacramentos, que é o básico aí da evangelização, das diretrizes gerais da ação evangelizadora, mas evangelizar já falando. Vocês percebem como as mulheres são desvalorizadas? Não começa a olhar, por exemplo, altar, lugar de homem. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo lugar e mesa de universidade de teologia também é assim. Peraí, altar é lugar de homem. Hoje a gente já vê, mas acólita, você vê menina, você vê lá aquela que leva a vela, mas falar, despontar uma liderança desde criança para as pastorais sociais. Você vai acompanhar fulano e você vai ser aquela que vai trabalhar na fé e política. Você vai trabalhar e vai lá na prefeitura e trabalhar com os vereadores e desde criança e vem aqui na igreja, você vai convencer pessoas a votarem. Eu acho que nós não estamos formando bem as crianças, a juventude, para as novas gerações estarem preparadas como líderes. Eu acho que falta isso para nós. E não é só das mulheres. Já que os homens têm tanto poder, as relações de poder na hierarquia, parte deles ainda, tem que começar a levantar isso e dar espaço para que a gente possa evoluir, eu acho. Ótimo.
Agora a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar o pessoal que levantou a mão, não vamos mudar um pouquinho a fila. Tá. O pessoal que levantou a mão, acho que eles vão fazer a pergunta, né? Eles vão abrir o microfone. Eu sei que levantou a mão aqui o Gilmar. Você vai fazer pergunta, Gilmar? Fica à vontade. Olá, boa noite. Tudo bem? Sou Gilmar Labanca. Tudo bem? Boa noite. Aqui da Diocese de Guaxupé, né? Paróquia São José de Muzambinho. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns pelas suas colocações importantíssimas. E a gente que valoriza o trabalho da mulher, a gente vê assim que faltam algumas ações práticas nas estruturas, né, para poder criar novas lideranças. O que seria, como que poderia fazer algo desta forma para poder criar ou capacitar pessoas, né, mulheres, para que pudessem assumir o papel de lideranças dentro das comunidades? Assim, qual é o seu pensamento com relação a isso? Bom, o meu pensamento, primeiro, eu acho que vem com a área da educação. Eu tenho a impressão que, e não só na educação, acho que a teológica é ótima e precisamos... eu vi que aqui a Célia, a Célia aqui, ó, Soares de Souza, ela trabalha no Cefep, ela é assessora lá do CNLB, ela é do CNLP Brasília, ela é do Tel Mulher, ela é uma pessoa super atuante. E o que ela coloca aí, ó, eu acho que a minha resposta é: como o Brasil é patriarcalista, é muito patriarcalista, falei isso já aqui, os espaços de decisão são ocupados por homens, e eles têm que dar um papel para nós. E ela enxerga muito isso lá e nos espaços onde ela trabalha. Então, Célia, obrigada pela reflexão, eu que agradeço você por estar aí. E, olhe, os homens precisam dar espaços às mulheres, porque nós estamos acostumadas a caminhar pelas brechas. Eu escrevi também sobre isso já, porque nós somos silenciadas, diz a Ivone Gebara, ela tem um livro muito bom sobre isso, que é: nós precisamos aprender a romper o silêncio. Nós fomos silenciadas, apagadas, e nunca reclamamos, e achamos que isso estava muito bom. Portanto, quando a gente silencia, não rompe, o que nós fazemos? Não ocupamos os espaços que são deles, porque eles não nos permitem. Então, nós precisamos da força, da coragem das mulheres que enfrentam esse espaço patriarcalista, que, por exemplo, está nas mídias hoje, de forma escancarada, e está nas mídias com muitas mulheres aplaudindo. Ou seja, aplaudindo alguém falar de misoginia, falar de violência, e nós precisamos de homens que nos ajudem e falem assim: pera lá, elas estão certas, elas precisam de espaço, o que foi dito é uma violência, o que não foi dito, o que não foi feito, o que foi feito, analisar, por quê? Precisamos de espaços claros, e que a gente tenha tomada de decisão, e que isso torne público é muito difícil, mas que torne público assim, ó: mulheres poderosas, por que vocês não se juntam a nós e vamos fazer tal coisa porque vocês podem? Porque os espaços não serão ocupados se eles não nos derem. Não serão. E a gente sabe que tem muitos fechando e não dando, até para publicação de livros, para estudar. Lembrei agora de um caso, por essa questão que a Célia falou, precisamos nos fortalecer. Eu falei algo meio parecido em Campinas, no fim de semana, eu estive falando sobre esse tema também, e que ao mês todo mundo pede para eu falar sobre isso. E aí, como que nós vamos estudar? Então, para responder a pergunta aí, como que é o nome dele? Esqueci agora, desculpa. Gilmar, isso. Gilmar, o que eu aponto, o que eu penso? Por exemplo, na igreja, o fazer teológico nos dá poder, mas nem sempre somos reconhecidas. Agora, como que nós vamos estudar? Com o nosso dinheiro? A diocese não paga para nós. Paga para os seminaristas. E eu já falo isso na faculdade lá, eles ficam olhando. Tá, quantas nós somos? Que idade nós temos? Agora não tem gente nova e ninguém quer fazer. Por quê? Com o mercantilismo,
Estudar é caro, então o bispo não quer pagar para as mulheres lá. E tem um outro caso, nem todas as mulheres querem estudar, por quê? Na verdade, não é na linha do querer. Muitas até querem. E me falavam em Campinas, eu gostaria, mas eu sou professora, trabalho na pastoral, tenho coisa em casa para fazer. Como que eu vou estudar? Aí eu falei para ela, eu vou começar a fazer um negócio, você quer? É na linha da vontade? Você falou que você quer. Eu acho que começa daí. Ela é líder de comunidade, trabalha num baita movimento com um monte de coisa na região e na arquidiocese. Ela precisa estudar para ganhar poder, porque sendo professora, pedagoga, dona de casa, líder nas comunidades, tal, não reconhece porque ela não sabe teologia. Ela falou assim, eu quero fazer, e eu quero fazer. Eu falei, então você pode. Como que eu posso? Eu falei, você vai falar com o bispo, você vai falar com o seu padre, e esse padre que está aí, ele que me chamou, eu falei, ele dá espaço para mim, e ele é bom, ele é professor também lá junto comigo. Pede para ele. Precisamos de mulheres estudando com os homens, e para colar grau e mostrar junto com os seminaristas que eles não são o rei da cocada doce só. Eles não estão sozinhos nessa. E vocês vão se atrapalhar no começo, depois vocês vão tirar de letra. Sabe por quê? Nós já tivemos mulheres que começam a fazer teologia e não gostam da pressão psicológica na sala de aula estrutural, saem e desistem. Ou seja, até o problema psicológico. Falei para ela, se você é líder, você tem tudo isso, vá lá e comece, você já fez pedagogia lá, liberta e tal. E outra coisa, você vai fazer, se você não pode pagar, você vai falar em tal lugar, busque bolsa. E ela falou assim, já sei o que eu vou fazer vestibular social e vou pedir cota porque eu sou negra. Falei, outra coisa que tem que ter e tem que fazer isso, porque o machismo vem junto com o racismo na igreja. Se imagine uma mulher negra poderosa. E falei para ela, você vai lá conversar, porque precisa de mais mulheres como você para trabalhar e desenvolver o seu espírito de liderança. Só assim que você, que é o que a Célia fala, ela vai nos fortalecer. E vai fortalecer diante do machismo e do racismo que é estrutural. Entrar numa sala de seminaristas às 8 horas da manhã, com todos com celular, e não sabem nem o que falam, não sei se estudaram. E homens brancos, é o futuro da igreja. E vão ficar lá 4 anos e vão se formar, sem nenhuma mulher. Qual é o futuro? Então, isso eu acho que é muito importante. Nós precisamos de pessoas para fortalecer a estrutura, com mulheres. Então, precisa do lado feminino e feminista, que é o reivindicar espaços. Obrigada, Muito Perla. Estou bom. vendo aqui que você também está por aí. Todas são teólogas aí. Perla também é teóloga. É nossa cria de Campinas, foi minha aluna, e ela é boa, já fez o doutorado. Então, tem mulheres boas por aí, viu? Investimento na formação das leigas, não é, professor? Isso aí, Thaisa. Isso aí. Nós temos um histórico bacana aqui na Diocese de Guaxupé sobre isso, uma hora a gente pode trocar mais figurinhas sobre isso, né? Legal. Eu fiz filosofia pela Diocese de Guaxupé, né? Sim, então Legal. a gente uma hora partilha sobre. Gente, continuando aqui, mais alguém gostaria de ligar o seu microfone e fazer perguntas? Porque eu estou vendo que no chat nós não temos mais, né? Muito pertinente, muito provocativa a professora. Queremos uma aula agora, a próxima, se Deus quiser, será presencial, viu, professor? Tá bom, vamos. É que daí presencial, estou vendo que esse povo de longe não vai poder ir em Guaxupé, só vou eu, não é assim? A gente faz híbrido, então. João Everton, você levantou a mão? Pode ficar à vontade. Levantei, sim. Boa noite a todos. Obrigada, João, da presença. Convite. Eu também quero agradecer pelo convite. Eu adorei a sua exposição, uma aula, né, brilhante, assim. Você colocou vários pontos, né, de maneira que ficou muito fácil, porque você abriu janelas, né, assim, luzes. E eu via muito, assim, Paulo Freire na sua fala, né, aliar a teoria à prática. Também a Ivone Gebara, o tempo todo a Ivone Gebara, ainda bem que você falou do livro dela, né? Rompendo o Silêncio. E ela também, ela tece, assim, como profetisa, né? Ela trabalhou muito aqui na região do Nordeste, com Helder Câmara. E assim, você
ela tece uma crítica também, assim, bastante construtiva ao Papa Francisco, porque ela quer avançar mais, ela tem essa sede. Você também é um pouco isso, eu percebi na sua fala, né? Eu queria que você comentasse a respeito um pouco dessa experiência que ela passou para as mulheres, para nós, né? A Ivone Gebara, e o contexto atual, né? Com esse Papa Francisco. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, João Everton. Obrigada. Esse menino também já é doutor em teologia, viu? Ele está lá em Sergipe, trabalha lá nas escolas, lá com o pessoal lá, e obrigada. E convidei ele, porque ele é da SOTÉ, conselheiro, e ele está trabalhando. Então, tem homens que nos ajudam muito, tá vendo? Ó, o Renan lá, o padre, ó, o João, e ele tem, né, os padres, veja o Matias, que está lá também, né, como trabalha essas questões. Ele é de Sergipe. Você mora, aí já atrapalha tudo, né? Eu sei que é lá do Nordeste. Nossa Senhora das Dores, Isso. Arquidiocese de Aracaju. Aracaju, isso. Aracaju. Então, deixa eu falar com você. Quando você coloca o Paulo Freire, sim, essa questão, eu uso muito, e até sempre, não só da questão do oprimido, da pedagogia do oprimido, mas assim, nós somos oprimidas mesmo, e por isso acho que o Paulo Freire é tão fundamental. E acho que os documentos nossos e tudo no Brasil que a gente olha tem que ter esse lado que é o esperançar do Paulo Freire, né? Que é essa levar a esperança. E eu concordo com a Ivone Gebara, e você captou bem aí a minha intuição. Acho que nós caminhamos com passos muito lentos. Poderíamos estar muito à frente. E vejo que isso é por conta de que o Papa Francisco, ele é um teólogo, um filósofo e um papa, né, que por acaso ficou papa, como ele falou, um bispo de Roma, que foi educado no patriarcalismo da América do Sul. Ele é alguém que fez teologia, filosofia, como alguém de uma igreja para trabalhar, mesmo que seja na periferia, mas que tem uma teologia que não é feminina ou feminista. Ele quer entender, a partir da teologia latino-americana ou teologia pública, que é mais enraizada aí na Argentina, mas ele não consegue avançar, porque também ele não consegue exigir da assessoria dele algo que seja muito relevante, como nós queremos, que nós temos pressa. E por isso que nós temos pressa do quê? De abrir esse silenciamento que a Ivone Gebara fala, que é romper com estruturas. Isso, esse livro mesmo, olha lá, você tem, isso mesmo. Nossa, eu sei muito, eu li quase de cor, li tanto esse livro para minha tese, da Ivone Gebara, Rompendo o Silêncio. Essa eclesiologia crítica que nós precisamos ter, o Papa Francisco ele não tem, ele foi aprendendo, e aprendendo com as assessorias dele. E nós precisamos, eu acho, cada vez mais buscar isso, romper esse silêncio, e eu acho que tem que avançar nessas estruturas que muitas vezes não avançam, porque não é por uma mulher no dicastério só que vai conseguir. Eu conversei muito com as duas, eu falo as duas meninas, são de Minas, a Sônia e a Cris, que foram pela CNBB, trabalhar nas duas assembleias do Sínodo. Eu fiquei impactada, conversando assim em off com elas duas, porque já participei de outros eventos com elas também. Elas sofreram silenciamentos nas mesas lá, junto com os bispos. E, assim, na hora eu fiz a leitura do silenciamento. Por quê? Teve bispo que simplesmente... Eu falei, mas por conta de idioma, eu falei para ela e para a Cris, ela falou assim, não, porque o jogo das cartas era outro, que não era o nosso das mulheres. Eles tinham cartas marcadas e que tinha hora que assim, não, agora você não vai falar, quem vai falar era outra. Elas tinham que ficar reivindicando, elas tinham que pedir nas mesas, naquelas redondas do sínodo, para elas poderem falar. Duas mulheres negras que nos representaram muito bem a partir ali do norte de Minas, e que trabalham na CNBB. E uma delas, a Cris, no último dia, lá em Brasília,
fiquei conversando com ela há tempo, ela falou assim, e eu perguntei sobre isso que você me pergunta, como avançar? E você está vendo, você ficou lá. Eu estou vendo que nós recuamos, nós não andamos, e precisa ir mais depressa. Ela falou, eu concordo. E lá nós não avançamos em algumas questões. Isso aí, o Agenor Briguente também já falou, ele que esteve lá. E como homem, ele viu. Então, nós precisamos avançar, e essa quebra de ruptura, de paradigma, de silêncio, é algo que nós precisamos começar a aprender a fazer com muita, muita coragem, com muita força. Do contrário, a gente não quebra. Obrigada da pergunta, João. Thaisa, não sei, parece que alguém levantou a mão, não é? Alguém levantou a mão, acho que é Éder. Por favor, Éder, pode Oi, falar. gente, tudo bem? Boa noite. Primeiro, gratidão pelo convite. Estou aqui na Arquidiocese de São Paulo, sou da região Belém, sou da Escola de Fé e Política aqui, Valdemar Rossi, conheci a Ivanise também na Cefep. Que bom ver Célia por aí, essas falas bonitas de mulheres que me inspiram também aqui. E quando a Ivanise fala, né, o tempo inteiro aqui na live, a gente fica incomodado, né? Enquanto homem, ainda no lugar de fala de homem, como a gente ainda fica incomodado, né? E a gente se incomoda porque a gente pega isso de fato de nós não darmos esses espaços mesmo, né? Nós não damos espaço para as mulheres. Isso é muito punk, né? E a gente é isso, a gente foi criado dentro desse patriarcalismo, dessa igreja patriarcal, dentro dessa sociedade machista, né? E a gente não dá passos para melhorar isso ainda, né? A gente vive em total disputa com as mulheres, né? A gente está lá, então de vez a gente abrir mão da vaga e deixar a mulher ir lá para a teologia, não, a gente vai lá, não, eu vou, né? Porque a gente sabe que o padre vai dar mais atenção para minha fala se eu vou do que para a leiga que está querendo comigo, né? Então a gente também não tem essa sensibilidade. Nesse sentido, Ivanise, a gente já está aqui em alguns lugares, e aqui em São Paulo também, tem crescido muito esses grupos que estão refletindo masculinidade. Até, inclusive, depois de muita fala da Gebara, né? A Gebara incentivou muito também essa questão dos grupos de masculinidade. Eu não sei se você tem visto isso por aí, como que está isso no Brasil, como que está sendo essas discussões. Eu não sei se a gente tem dioceses que estão incentivando isso, as paróquias estão incentivando esses grupos a refletir sua masculinidade. Talvez ainda acho que muitos homens nem sabem, né? O que é masculinidade, como que a gente, né, vai se encontrar pela masculinidade, que não é para rechaçar o machismo, mas é exatamente para, né, combater essa questão patriarcal e machista, quando a gente reflete a nossa masculinidade. Eu não sei se você tem visto muito disso por aí, se não tem, eu acho que legal numa live como essa, também de um incentivo de você, né, falando para que nós, homens, e outros garotos e garotas mais jovens também, passem a se encontrar para discutir suas masculinidades nesse sentido dos espaços patriarcais e machistas. Gratidão mais uma vez, gratidão, Renan, padre. Que boa aula, gente, adorei, viu, estar com vocês. Obrigada, Éder, obrigada mesmo. E obrigada pela questão. Sim, nós temos acompanhado, pena que eu não tenho tanto tempo de estudar mais a fundo, mas é uma coisa que eu gostaria de aprofundar numa questão assim pontual de tese e escrever sobre isso. Chamado desmasculinização da igreja. E o desmasculinizar tem sido tema, sim, de muitos encontros, debates e artigos até. Se vocês quiserem, a Ivone Gebara trabalha isso, mas se vocês quiserem ver, tem toda uma série que tem também, está com acesso disponível no YouTube, que é do IHU, lá do Rio Grande do Sul, da Unicinos. Teve uma série muito grande desde o ano passado só sobre o desmasculinizar. E tinham eventos toda semana, então se vocês colocarem aí IHU, o desmasculinizar, vai aparecer. Tem muitos links e há hoje já um trabalho junto à CNBB e também revistas só com essa temática, que é tão necessária, porque nós temos nesse trabalho homens e mulheres, teólogas, teólogos, mas tem também jornalistas que trabalharam. Então, há algumas lives até com várias pessoas que discutiram a temática. Porque até um tempo aí, uns anos, havia uma discussão sobre a decolonização ou descolonização, poderia ser, que é assim,
a colonização vem europeia, branca, patriarcal, de homens que colocam em nós toda uma doutrina, todo um arcabouço, um repertório que é cultural, que é estrutural e que é teológico eclesial. Agora vem assim, não podemos só analisar de onde veio, como é nesse contexto, mas o desmasculinizar. Todo mundo, homens, mulheres, tal, tirando essa masculinização que é própria do patriarcado, ou patriarcalismo, que é desde a leitura bíblica. E aí envolve também mulheres, o desmasculinizar tem muitas e muitas conceituações. São bem interessantes, hoje já tem sim. Eu acho que, pelo que eu lembrei aqui, tem outros temas e artigos, mas acho que da IHU tem uma série e tem teólogos e teólogas até europeias, até de Roma, que participaram, porque eu sei que eu participei de uma, e tem várias, então vocês vão encontrar como referência vários assuntos. Eu acho que o IHU é uma boa. E obrigada aí por lembrar da desmasculinização. Olha lá, a Brian já até colocou lá, desmasculinizar a igreja. Obrigada. Ótimo, obrigada mesmo. Esse desmasculinizar a igreja que é para superar, então, aí não só a dominação masculina, né, professora, mas a marginalização das mulheres na igreja católica. Isso, exatamente. Né? Marginalização, exclusão, né, Thaisa? Exatamente. Silenciamento, tudo aí, é isso mesmo. Pessoal, a gente vai abrir para a última pergunta, porque nós temos um tempinho aqui, infelizmente. Tem alguém que gostaria de fazer pergunta aqui, abrindo o microfone? Fique à vontade. Olha, professora, eu queria dizer que, enquanto você estava falando, e você ia citando Gebara, e Boff, e Frei Beto, no movimento, no 12º Encontro Nacional de Fé e Política, que foi em abril do ano passado, em Belo Horizonte, eu estava lá, acho que muitos de nós aqui estávamos lá, né, pudemos participar, e o Frei Beto, num grupo de estudo conduzido por ele deixou um recado muito legal para nós, mulheres, para todos que estavam lá, mas nesse momento ele se direcionou especificamente às mulheres, dizendo que nessa perspectiva de sempre atuarmos mais com esse protagonismo, né, e não ficarmos aí sempre nos bastidores, e às vezes a gente se contenta com os bastidores, porque nós somos educadas para nos contentarmos com os bastidores. Ele disse que é preciso incorporarmos mais e nos conectarmos nessa corporação a filosofia do feijão, porque o feijão, ele só cozinha com pressão. Então, nós mulheres, nós precisamos lembrar que aquilo que a gente faz com feijão, a gente tem que fazer na sociedade, a gente tem que fazer na igreja também, por amor e por sermos seguidoras de Jesus de Nazaré, tá bom? Muito obrigada, professora. Quantos apontamentos, quantas provocações importantes. Daqui agora eu acho que né, podemos quase que sair com um grupo de estudos daqui, né? Foi muito bom. Mais uma vez, quero te agradecer pela disponibilidade, viu, de atender a nossa diocese. Eu vou tirar uma foto de vocês na tela. Você sorrindo, aí já tirei. Depois vocês podem printar aí também, porque você faz profissionalmente, acho que isso. Tá, joia. Nós temos aqui um menino que é o nosso técnico, o Gilvan, foi ele que estava passando um slide para você, viu? Ah, não era eu, não. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Gilvan? Pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram conosco, com todas as suas colocações também, com as reflexões. E eu gostaria imensamente de agradecer aqui, né, o nosso bispo, Dom Zé Lanza, que abriu as portas para a nossa escola de fé e política, que também está muito tímida, mas é assim que as coisas começam, grandes coisas são realizadas a partir de pequenas coisas, nós acreditamos nisso. E de uma forma muito especial, agradecer você, meu amigo Padre Renan, né, meu grande amigo, que tem aí, eu falo que ele é o homem que luta pelas causas femininas, né? E Deus abençoe, muito obrigada. Eu passo para você encerrar essa aula de hoje. Um abraço a todos. Só agradecer, né, mais uma vez. Obrigado, Thaisa, pela disposição, coragem de nos ajudar. A professora Ivenise, obrigado pelas falas tão certeiras e provocadoras. Num jubileu da esperança, né,
a gente precisa esperançar mais a causa da mulher na igreja, na sociedade e em todos os lugares, que é onde ela deve estar, junto de nós. Então, ao nosso lado, vivendo conosco. É importante agradecer também a todos que estiveram aqui do Brasil todo. Então, todos do Cefep, é uma alegria. Estou vendo todos vocês aqui também, de todas as regiões do Brasil. Então, obrigado. Também da Diocese da Campanha, da Diocese de Pouso Alegre, né, que pertence à nossa arquidiocese. Então, obrigado a todos da nossa Escola de Fé e Política também. Mais uma vez, muito obrigado, Vinícius. Você sempre é convidada a estar conosco nos nossos momentos de reflexão, tá bom? Grande abraço. Eu que agradeço viu? o convite. Obrigada pela presença de todos, amigos e amigas. Então, um grande abraço, a gente fica por aqui e a gente se encontra no mês que vem com a próxima aula, que depois a gente vai anunciar para o mês de abril. Deus abençoe a todos. Fiquem com Amém. Deus. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.